Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 11. Donald Marsh, diretor da Faculdade Lincoln, foi para casa junto com o Sr. Maxwell. Cheguei a uma conclusão, Maxwell, disse Marsh devagar. Descobri qual é minha cruz, e ela é pesada, mas não me darei por satisfeito enquanto eu não a tomar e carregar. Maxwell ficou em silêncio, e o diretor prosseguiu. Seu sermão de hoje deixou claro para mim algo que faz tempo que venho sentindo que devo fazer. O que faria Jesus em meu lugar? Tenho feito essa pergunta muitas vezes desde que assumi o compromisso. Tenho tentado me convencer de que ele faria simplesmente o que eu já tenho feito, cumprindo minhas obrigações na faculdade, lecionando ética e filosofia. Mas não consigo deixar de sentir que ele faria algo mais. Esse algo mais é o que não quero fazer, porque vai me trazer sofrimento de verdade. Tenho muito medo disso. Talvez você saiba do que estou falando. Eu acho que sei. Essa é a minha cruz também. Eu gostaria de fazer qualquer outra coisa menos isso. Donald Marsh pareceu surpreso, mas depois sentiu-se aliviado. Então falou com tristeza, mas com grande convicção. Maxwell, eu e você pertencemos a uma classe de profissionais que sempre se furtam a seus deveres como cidadãos. Vivemos num pequeno mundo da literatura e da reclusão acadêmica, fazendo o que gostamos e nos esquivando das obrigações incômodas que integram a vida do cidadão. Confesso, envergonhado, que tenho evitado conscientemente a responsabilidade pessoal que tenho para com esta cidade. Sei que os políticos daqui são homens corruptos e sem princípios, controlados em grande parte pelo uísque, e completamente egoístas no que tange aos assuntos da administração da cidade. Mesmo assim, durante todos esses anos, eu e quase todos os professores na faculdade temos nos contentado em permitir que outras pessoas governem a cidade, vivendo em nosso canto, intocáveis e impassíveis diante do mundo real das pessoas. O que faria Jesus? Já tentei até mesmo me esquivar de uma resposta sincera. Não posso continuar fazendo isso. Está claro que o meu dever é participar pessoalmente das próximas eleições, continuou. Ir para as primárias, usar o peso da minha influência, qualquer que seja ele, e garantir a indicação e a eleição de homens de bem, mergulhando nas profundezas das terríveis águas do engano, do suborno, das trapaças políticas e do apoio à bebida que hoje existem em Raymond. Eu até preferiria me colocar na frente de um canhão carregado a fazer essas coisas. Tenho medo porque odeio a questão como um todo. E daria quase qualquer coisa para poder dizer, não creio que Jesus faria algo dessa natureza. Mas estou cada vez mais convencido de que ele faria. É aqui que o sofrimento entra. Perder meu emprego e minha casa não me fariam tão mal quanto isso, disse. Abomino a ideia de estar em contato com esse problema do município. Gostaria muito mais de ficar quieto na minha vida acadêmica com minhas aulas de ética e filosofia. Mas fui chamado de uma forma tão inequívoca que não tenho como fugir. Donald Marsh, siga-me. Cumpra seu dever como cidadão de Raymond naquilo que a sua cidadania possa lhe custar alguma coisa. Ajude a limpar esse estábulo municipal, mesmo que tenha de sujar um pouco seus sentimentos aristocráticos. Maxwell, esta é a minha cruz. Se eu não carregar, estarei negando o meu Senhor. Faço minha as suas palavras, respondeu Maxwell com um sorriso triste. Apenas porque sou pastor, por que deveria me esconder atrás dos meus sentimentos refinados e requintados e, como um covarde, recusar-me a tocar, com a possível exceção de meus sermões, na questão da cidadania? Não estou acostumado com os caminhos da vida política da cidade. Nunca participei ativamente da indicação de nomes de pessoas de bem.
Há centenas de ministros como eu. Como categoria profissional, não pomos em prática no município os deveres e privilégios que pregamos do púlpito. O que faria Jesus? Cheguei a um ponto em que, assim como você, sou obrigado a responder a essa pergunta. Meu dever está claro. Tenho de sofrer. Todo o trabalho com a igreja, minhas pequenas dificuldades ou sacrifícios pessoais não são nada quando comparados com a invasão que esta luta aberta, brutal e pública pela moralização da cidade significa para os meus hábitos intelectuais, acadêmicos e autossuficientes. Eu poderia morar no retângulo pelo resto da vida e trabalhar nas favelas com o mínimo necessário para viver. Assim mesmo, gostaria mais disso em vez da ideia de mergulhar de cabeça nessa luta pela reforma moral de uma cidade movida ao uísque. Exigiria menos de mim. Mas, assim como você, não consegui me livrar da minha responsabilidade. Para que me sinta em paz, a única resposta que posso dar à pergunta "O que faria Jesus?", neste caso, é que Jesus me quer exercendo o papel de cidadão cristão. Marsh, como você disse, nós, profissionais, pastores, professores, artistas, escritores, acadêmicos, temos sido covardes políticos, e isso não pode ser negado. Temos nos esquivado dos deveres sagrados da cidadania, seja por ignorância, seja por egoísmo. Em nossos dias, é certo que Jesus não agiria assim. O mínimo que podemos fazer é tomar nossa cruz e segui-lo. Os dois caminharam um pouco em silêncio até que Marsh disse: "Não precisamos fazer tudo sozinhos. Com certeza, poderemos contar com a presença e a força de todos os homens que também fizeram a promessa. Vamos organizar as forças cristãs de Raymond para a batalha contra o álcool e a corrupção. Com certeza, a nossa obrigação é participar das eleições primárias com uma força capaz de fazer algo mais que apenas protestar. O fato é que a questão do livre comércio de bebidas alcoólicas é deixada de lado com grande facilidade e muita covardia, apesar da ilegalidade e da corrupção. Vamos organizar uma campanha que faça sentido por ser a representação do que é justo. Jesus agiria com muita sabedoria nessa questão. Ele empregaria recursos financeiros e faria grandes planos. Vamos fazer o mesmo. Se vamos carregar essa cruz, que seja com coragem como homens." Tendo conversado longamente sobre o assunto, encontraram-se no dia seguinte no gabinete de Maxwell para iniciarem o planejamento. As eleições primárias estavam marcadas para sexta-feira. Durante aquela semana, nos círculos políticos de toda a cidade, corriam boatos sobre acontecimentos estranhos, mas isso não chegava aos ouvidos do cidadão comum. O sistema de indicação por meio de cédulas não era empregado naquele estado, e as eleições primárias foram convocadas para se realizar no fórum da cidade em reunião pública. Os cidadãos de Raymond jamais se esqueceriam daquele encontro. Foi tão diferente de qualquer reunião política já realizada que não há termos de comparação. Os nomes seriam indicados para prefeito, vereadores, chefe de polícia, escrivão e tesoureiro municipal. O Diário de Notícias da noite de sábado publicou uma reportagem completa sobre as eleições primárias. Em seu editorial, Edward Norman falou com objetividade e convicção, e o povo cristão de Raymond estava aprendendo a respeitá-lo profundamente em vista de sua clara sinceridade e altruísmo. Um trecho daquele editorial faz parte desta história e o citamos aqui. Pode-se afirmar com segurança que nunca na história de Raymond aconteceram eleições primárias como as de ontem à noite no fórum. Em primeiro lugar, tratou-se de uma grande surpresa para os políticos locais, habituados a cuidar dos assuntos da cidade como se fossem seus donos e os outros meras ferramentas ou cifras.
A surpresa esmagadora que os poderosos tiveram na noite passada consistiu no fato de que um grande número de cidadãos de Raymond, que nunca haviam se manifestado sobre os interesses da cidade, foram para as primárias e as dominaram, indicando alguns dos melhores nomes para todos os cargos a serem preenchidos na próxima eleição. Foi uma grande lição de cidadania. O diretor Marsh, da Faculdade Lincoln, que nunca havia concorrido nas primárias, cujo rosto nem mesmo era conhecido pelos políticos, fez um dos melhores discursos já ouvidos em Raymond. Quando ele se levantou para falar, foi quase engraçado olhar para a fisionomia dos homens que durante anos têm feito o que lhes agrada. Vários deles perguntaram: "Quem é esse aí?" O medo se aprofundava à medida que prosseguiam as primárias e ficava claro que os antigos governantes da cidade tinham sido superados em número. Estavam presentes o reverendo Henry Maxwell, da Primeira Igreja, Milton Wright, Alexander Powers e os professores Brown, Willard e Park, da Faculdade de Lincoln, Dr. West, reverendo George Mann, da Igreja do Peregrino, o deão Ward, da Igreja da Santíssima Trindade, e vários empresários e profissionais bem conhecidos, membros de igrejas em sua maioria. E não foi necessário muito tempo para que se percebesse que todos eles haviam chegado com um objetivo claro e definido: indicar nomes de pessoas de bem, as melhores que pudessem. A maior parte deles nunca havia estado numa eleição primária. Eram desconhecidos para os políticos. Mas haviam claramente lançado mão das regras que os próprios políticos estabeleceram e, num esforço organizado e conjunto, colocaram-se em condições de fazer passar todos os nomes da chapa. Assim que ficou evidente que as eleições primárias estavam fora de controle, os políticos antigos recolheram-se contrariados e formaram outra chapa. O Diário de Notícias chama a atenção de todos os cidadãos de bem para o fato de que essa última chapa abriga o nome de homens ligados ao comércio de bebidas. Há uma diferença inconfundível entre a administração corrupta a serviço da bebida, há anos conhecida por todos nós, e a gestão transparente, honesta, competente e profissional, tal como desejam todos os bons cidadãos. Não é preciso lembrar ao povo de Raymond que a questão da opção local sobre a limitação do comércio de bebidas é o que marcará a eleição. Será a questão mais importante a ser considerada nas chapas. A defesa dos interesses da nossa cidade chegou a um ponto crítico. O problema está bem na nossa frente. Continuaremos debaixo de um governo de incompetência vergonhosa ligado aos interesses do comércio de bebidas e movido a subornos, ou, como disse o diretor Marsh em seu nobre discurso, levantaremos a cabeça como bons cidadãos para dar início a uma nova ordem de coisas, purgando nossa cidade do pior inimigo da honestidade no trato da coisa pública e fazendo tudo o que pudermos com nossa cédula de votação para sanear a vida pública. O Diário de Notícias, categoricamente e sem restrições, apoia o novo movimento. Daqui por diante, faremos tudo o que estiver a nosso alcance para acabar com a venda ilegal de bebidas e para destruir as forças políticas que a sustentam. Defenderemos a eleição de homens indicados pela maioria dos cidadãos nas primárias. Convocamos os cristãos, membros de igrejas, defensores do direito, da pureza, da sobriedade e da família que se coloquem ao lado do diretor Marsh e dos outros cidadãos que assim estão dando início a uma reforma em nossa cidade há muito tempo necessária. Marsh leu o editorial e agradeceu a Deus a vida de Edward Norman. Ao mesmo tempo, percebeu muito bem que todos os outros jornais de Raymond estavam apoiando o outro lado. Ele não subestimou a importância e a seriedade do embate que havia apenas começado.
Não era segredo que o diário havia sofrido enormes perdas desde que passara a ser dirigido segundo o modelo encerrado na pergunta: o que faria Jesus? E a questão era se os cristãos de Raymond iriam apoiá-lo. Dariam eles as condições que Norman precisava para continuar tocando um jornal de base cristã? Ou será que o interesse por algo chamado notícia, no segmento dos crimes, dos escândalos, das alianças políticas e coisas do gênero, combinado com o desinteresse em defender uma reforma tão notável no jornalismo, iria influenciá-los a abandonar o jornal e deixar de oferecer-lhe suporte financeiro? Essa era a pergunta que Edward Norman fazia até mesmo no momento em que escrevia o editorial do sábado. Ele sabia perfeitamente que suas opiniões manifestadas no editorial iriam custar-lhe muito da parte de vários empresários de Raymond. Assim mesmo, ao colocar a pena sobre o papel, fez outra pergunta: o que faria Jesus? Essa pergunta agora fazia parte de toda a sua vida. Era a mais importante de todas. Entretanto, pela primeira vez na história de Raymond, professores, médicos, pastores e outros profissionais assumiram uma posição política e se colocavam em franca oposição às forças do mal que há tanto tempo controlavam a máquina do governo municipal. Esse fato em si era muito impressionante. Com grande humildade, o diretor Marsh reconheceu consigo mesmo que nunca soubera o que a justiça de cidadãos responsáveis podia realizar. A partir daquela noite de sexta-feira, ele redefiniu o significado da palavra educação para si e para os outros que estavam sob sua influência. Ela havia incorporado o elemento chamado sofrimento. De agora em diante, o sacrifício estava incluído no fator do desenvolvimento. Naquela semana, no retângulo, a temperatura espiritual aumentou bastante e não dava sinais de estar baixando. Rachel e Virginia estavam presentes todas as noites. Virginia estava chegando a uma conclusão sobre o que fazer com grande parte de sua fortuna. Ela e Rachel conversaram muito sobre o assunto e concordaram que se Jesus tivesse à sua disposição uma alta quantia em dinheiro, ele faria o mesmo que Virginia estava planejando. De qualquer modo, elas achavam que, não importa o que ele fizesse nessa situação, a variedade de usos seria tão grande quanto as diferenças entre pessoas e circunstâncias. Não poderia existir o único jeito rígido de gastar dinheiro pautado por uma consciência cristã. A regra que regulamentava o uso era a utilidade dos recursos em favor dos outros. Enquanto isso, o glorioso poder do Espírito ocupava-lhes todo o pensamento. Naquela semana, noite após noite, as pessoas presenciaram milagres tão impressionantes quanto andar sobre o mar ou multiplicar pães e peixes. Afinal, que outro milagre é maior que a regeneração de seres humanos? Pessoas rudes, abrutalhadas e entregues ao alcoolismo eram transformadas em alegres seguidores de Cristo, praticantes da oração. Esse fenômeno sempre provocava em Rachel e Virginia a mesma sensação que as pessoas devem ter experimentado quando viram Lázaro sair andando do túmulo. Era uma experiência cheia de emoções profundas para as duas moças. Rolling Page estava presente em todas as reuniões. Não havia nenhuma dúvida sobre sua transformação. Rachel ainda não havia falado muito com ele. Rolling estava admiravelmente quieto. Era como se ele estivesse o tempo todo pensando. Com certeza, o rapaz não era mais o mesmo. Conversava com Gray mais do que com qualquer outra pessoa. Não evitava Rachel, mas parecia ter medo de passar alguma impressão de que estivesse tentando se reaproximar.
Rachel encontrou dificuldade até mesmo para expressar-lhe sua alegria por causa da nova vida que ele tinha começado a conhecer. Parecia que ele estava esperando para ajustar-se aos seus antigos relacionamentos antes que essa vida nova começasse. Não se esquecera de suas amizades, mas ainda não estava preparado para reconfigurar a percepção que tinha delas. A semana havia chegado ao fim, e o retângulo enfrentava uma árdua batalha contra as forças do mal. O Espírito Santo lutava com todo o seu poder sobrenatural contra o diabo, que por muito tempo exercera domínio sobre seus escravos nos bares. Se os cristãos de Raymond conseguissem imaginar o que aquele embate significava para as pessoas que tinham acabado de despertar para uma vida de mais pureza, seria impossível que a eleição resultasse na manutenção do antigo sistema de comércio de bebidas alcoólicas. Mas isso ainda estava por acontecer. O horror do ambiente em que muitos convertidos viviam ia aos poucos calando fundo no pensamento de Virginia e Rachel. Todas as noites, ao voltarem para suas casas luxuosas, sentiam o coração pesaroso. Boa parte dessas pobres criaturas voltará à velha vida, dizia Gray, tomado de tristeza. O ambiente tem um peso considerável sobre o caráter. Não é razoável pensar que essas pessoas sempre haverão de resistir à presença e ao cheiro das bebidas demoníacas que as cercam. Ah, Senhor, até quando os cristãos vão continuar apoiando com seu silêncio e seus votos a maior modalidade de escravidão que se conhece em todo o país? Ao fazer essa pergunta, ele não tinha muitas esperanças de receber uma resposta imediata. Havia um fio de esperança pelas ações realizadas nas eleições primárias da noite de sexta-feira, mas ele não se atrevia a prever o resultado. As forças da bebida livre estavam alinhadas, alertas, agressivas e sentindo um ódio incomum por causa dos acontecimentos da última semana na tenda e na cidade. Será que as forças cristãs agiriam em bloco contra os bares? Estariam divididas pelos interesses comerciais ou pela falta de hábito de atuarem juntas, a exemplo do que sempre faziam os defensores do livre comércio de bebidas alcoólicas? A resposta a essas perguntas ainda teria de aguardar. Enquanto isso, as forças favoráveis à bebida aquartelaram-se no retângulo como se fossem uma serpente enrolada, pronta para dar o bote e morder com seu veneno qualquer parte que não estivesse protegida. No sábado de tarde, bem na hora em que Virginia saía de casa para encontrar-se com Rachel a fim de conversar sobre as suas novas ideias, aproximou-se uma carruagem que levava 3 de suas amigas ricas. Virginia foi para o meio-fio e ficou ali conversando com elas. Não tinham vindo fazer um convite formal, mas queriam que Virginia fosse com elas fazer um passeio. Haveria um show musical no parque. O dia estava agradável demais para ficar dentro de casa. "Por onde você tem andado esse tempo todo, Virginia?" perguntou uma das moças, cutucando-lhe o ombro com uma sombrinha de seda vermelha. "Disseram-nos que você havia entrado para o mundo artístico. Conte-nos como foi." Virginia ficou vermelha de vergonha, mas, após um instante de hesitação, falou-lhes um pouco de sua experiência no retângulo. As moças na carruagem começaram a ficar realmente interessadas. "Meninas, vamos andar na favela com Virginia em vez de ir ao show. Eu nunca fui no retângulo. Ouço dizer que é um lugar terrível e perverso e há muita coisa para ser vista ali. Virginia será nossa guia e vai ser muito divertido." Era o que ela ia dizer, mas o olhar de Virginia fez com que escolhesse a palavra interessante. Virginia estava irritada. Sua primeira reação foi de não querer acompanhá-las em tais circunstâncias. As outras 2 moças pareciam pensar o mesmo que a primeira.
As três concordaram com seriedade e pediram a Virginia que as levasse lá. De repente, ela viu na curiosidade das moças uma oportunidade. Elas nunca haviam testemunhado o pecado e a miséria de Raymond. Por que não deveriam conhecer aquilo tudo, mesmo que a motivação fosse simplesmente passar uma tarde? Está bem, vou com vocês. Terão de me obedecer, e eu as levarei ao lugar onde poderão ver o que há de pior, disse Virginia ao subir na carruagem e sentar-se ao lado da moça que havia sugerido a visita ao retângulo.